Tá na hora da gente conversar com o nosso Rodrigo Alvarez. Novas negociações entre Estados Unidos e Irã na próxima quinta-feira. De negociações nós estamos repletos, Rodrigo Alvarez. E aí? E a caneta no papel? Cadê? Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia, caro ouvinte. Bom, as negociações, claro que elas ganham mais chances agora que tem uma possibilidade de voltarem à mesa, né? Cada vez que se volta à mesa, aparentemente existe um afinamento de possibilidades, alguma tentativa mais próxima de se chegar a algum acordo, mas como a gente viu no fim de semana, Felipe, Joana, ouvinte, 21 horas de conversas entre J.D. Vance, o vice-presidente americano, e seus colegas, podemos chamar assim, lá do outro lado da mesa, não deu em nada, né? Não resultaram em nada. Agora, Felipe, ontem nós ficamos de trazer uma resposta aqui, eu não vou ficar sem responder a você, não. Você lembra que ontem a gente trouxe aqui a imagem do Trump se dizendo Jesus, que apareceu lá, lembra, né? Que ele publicou nas redes sociais? Claro. Trump voltou atrás, disse que não é Jesus, que ali ele era um médico, estava sendo retratado como um médico. Nunca vi médico com aquelas vestes, as mesmas que são usadas para retratar Jesus, mas enfim, ele voltou atrás, Felipe. Agora, você chegou à conclusão de quem era aquela pessoa ressuscitada ali naquela cama? Eu até falei, né? Quem seria o Lázaro do século XXI, mas eu não ousaria. Pois é. Né? Você tem, Alvarez? Então, eu queria trazer aqui a resposta, porque a gente publicou nas redes sociais isso, né? Isso correu o mundo aí, e o maior comentário que rolou foi o seguinte: o sujeito que está aí na cama, aquele grisalho morto, ressuscitado pelo Trump, é Jeffrey Epstein. O Que quê? Trump ressuscita mais uma vez ao fazer essa sem graça brincadeira que ele apresentou. Então, o nome que correu nas redes sociais aí como sendo número 1 foi do Jeffrey Epstein. O comediante Jon Stewart disse que era ele. Se viu espelhado naquela imagem, de fato eles são parecidos. Então muita gente viu muita gente, mas o Epstein eu diria que é o campeão ali naquela imagem que agora o Trump apagou, né? Mas vamos lá, o importante é que o Trump quer fechar um acordo, ele quer que o Irã se comprometa a parar o enriquecimento de urânio por 20 anos. É um tempo bastante grande, suficiente para Trump nem estar mais aqui nesse planeta, né, entre nós. E agora o que ele está fazendo, Felipe, Joana e ouvinte, é ganhar tempo. Ele vai negociando, marcando novas rodadas de negociação, e com isso ele não precisa voltar a atacar o Irã, ele vai se afastando daquela ideia de guerra que já está ficando para trás, e aos poucos vai ficando mais fácil de dizer que a guerra está acabando, que ela já acabou inclusive, porque o Trump já percebeu que essa guerra só traz problema para ele. Fontes lá dos Estados Unidos com conhecimento sobre as negociações disseram que a posição americana não é e nem vai ser de uma proibição permanente de enriquecimento nuclear do Irã, porque isso cria um ponto sem saída, né, no acordo, porque os iranianos nunca poderiam dizer que venceram a negociação, porque eles teriam que abrir mão daquilo que eles dizem que não vão abrir. Se fizerem um prazo muito longo, do tipo 20 anos de suspensão do enriquecimento de urânio, o Irã pode dizer: olha, aceitamos aí uma suspensão, mas não abrimos mão do nosso programa nuclear. O Irã, na última negociação, exigiu que fossem 5 anos de suspensão, e foi esse o ponto que travou principalmente aí nas negociações nesse fim de semana agora, que já tinha sido o mesmo que o Irã propôs em fevereiro lá em Genebra, numa outra tentativa de negociação, justamente depois daquele momento o Trump decidiu começar a guerra. Então, eles estão tentando avançar para um ponto que pode ficar entre 5 e 20 anos de suspensão do enriquecimento de urânio no Irã. Existem, claro, muitas outras questões pendentes nessa negociação, incluindo, óbvio, a restauração da passagem livre pelo Estreito de Hormuz e o fim do apoio do Irã a grupos extremistas que praticam terrorismo, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis lá no Iêmen. Mas a recusa no Irã em abandonar as ambições nucleares e desmantelar esse programa nuclear ainda é o principal problema na disputa. Agora, a revelação de que os dois lados discutem que período vai ser, por quanto tempo vai ser essa suspensão, já é um grande avanço, Felipe. Então a gente pode sim ficar um pouco otimista, eu diria, um pouco otimista com essa negociação que deve acontecer na quinta-feira. Temos que esperar então que amanhã J.D. Vance embarque
para o Paquistão de novo, para voltar à mesa de negociações na quinta-feira. Qual é o grande risco que o Trump está vendo aí? E esse é o ponto principal para ele. Ele quer evitar que esse acordo de agora possa ser comparado com o acordo de 2015, o acordo feito por Barack Obama e outros países da Europa, que ele rasgou quando virou presidente. Então, como é que eu vou assinar um acordo que é parecido com aquele que eu rasguei? Então, o Trump tem que garantir que sejam bastante diferentes os dois acordos, e aí ele parece pronto para assinar. Então, é isso que está em jogo. Tem também um pedido americano para tirar do Irã os 430, 440 quilos de urânio enriquecido, que estão perto do grau necessário para fazer uma bomba atômica. O Irã resiste a isso. Tem muitos pontos aí. O Irã também quer a liberação de 6 bilhões de dólares que estão em fundos lá no Catar, dinheiro do Irã que estão congelados por Trump desde o primeiro mandato dele. Então, tudo isso está na mesa. O J.D. Vance, vice-presidente americano, disse que as conversas foram boas no fim de semana, apesar de zero acordo, de zero possibilidade. Esperamos que eles, voltando agora à mesa de negociação na quinta-feira, tragam alguma novidade. O que eu posso dizer aqui, Felipe, Joana e ouvinte, o que está mais ou menos claro para todo mundo é que do lado americano a guerra acabou. Não vai ter, provavelmente, mísseis americanos caindo no Irã, pelo menos nesse próximo horizonte aí dos próximos meses que a gente está vendo. A gente está caminhando para um acordo, Trump está ganhando tempo, e assim ele não precisa se envolver de novo em ataques, criar mais problema, aumentar o preço do petróleo, aumentar a inflação dos Estados Unidos e diminuir as chances do partido dele de ter um bom desempenho nas eleições de meio de mandato, que são agora em novembro. Eu digo agora, mas é daqui a pouco. Politicamente, é praticamente nada. Quase nada, né? Tá aí, são quase 2 dias para um ano eleitoral. Quando a gente fala de arranjo político e tal, não é tempo nenhum, você tem toda a razão. Mas você traz um ponto muito importante pra gente, Rodrigo, que é o fato de não esperarmos, então estamos à espera de um cessar-fogo, mas podemos então não esperar mais ataques. O que é bom, se a gente pensa nas pessoas, nos civis que morreram, muita gente que ficou sem nada, ficou sem casa, que teve as únicas coisas que tinha, né, casa, carro, destruído por conta de uma guerra para a qual não pediu para entrar, para participar, já é uma boa notícia. Não é o fim, não é a boa notícia como um todo, mas é um pequeno avanço para nós, para o mundo e para os iranianos. E, Joana, só para concluir, tem uma pequena boa notícia também, que Israel está se reunindo hoje com autoridades libanesas lá em Washington. Um embaixador de cada lado, Líbano e Israel, estão se reunindo em Washington para tentar um acordo que seria o seguinte: Israel e o governo legítimo do Líbano se ajudariam para eliminar o Hezbollah, tirar a praga que é o Hezbollah, que foi implantado lá no Líbano pelo Irã, tirar juntos. É muito difícil, tá? Tem muito ceticismo, Netanyahu não confia no Líbano desconfia de Netanyahu, mas tem uma conversa também em andamento para, quem sabe, acabar com essa guerra no Líbano, ou pelo menos começar a terminar esse problemaço aí chamado Guerra Israel-Hezbollah. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Quem Valeu. sabe amanhã a gente já tem boas notícias. Trump sendo como é, pode ser que sim, né? Mas também pode ser que não. Ou melhores notícias.